Na década de 1990, o setor vinícola vivia um momento difícil. Não só o setor vinícola, claro que todo mundo que vivia da cadeia produtiva dele, principalmente os agricultores que produziam a uva. E aqui no Vale dos Vinhedos não era diferente. As poucas vinícolas que tinham aqui, que não chegávamos a ter uma dezena delas aqui no Vale na época, também passavam por um momento muito difícil e, consequentemente, todos os produtores de uvas aqui do Vale também tinham um momento de dificuldade. Tanto é que o sonho de qualquer pai na época era que o filho saísse de casa e fosse estudar na cidade, com o objetivo de que ele seguisse qualquer outra profissão, menos a de que continuar na terra e trabalhar produzindo as uvas. Foi nesta época, no final do ano de 94, início de 95, que 6 vinicultores, 6 proprietários de vinícolas se reuniram e decidiram fazer alguma coisa de diferente pelo futuro vinícola do Vale dos Vinhedos. E aí, em fevereiro de 95, surgiu a Aprovale, a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, com alguns objetivos bem específicos, bem claros. Ou seja, primeiro deles, melhora qualitativa dos vinhos. Ou seja, se precisava ter um produto de melhor qualidade para se fazer frente, principalmente aos vinhos que estavam vindo de fora, e que com isso se conseguisse agregar um valor maior aos nossos produtos, ou seja, que tivesse um valor associado maior, que por consequência o próprio vinicultor conseguisse pagar melhor a fruta, pagar melhor a uva para quem produzisse a fruta. Então nós tínhamos o objetivo de melhorar a qualitativa dos vinhos, a valorização dos preços, a agregação de valor dos preços, a combater o êxodo rural. A ideia era o quê? Parar com que os seus filhos saíssem da terra e fossem para a cidade, trabalhar na cidade, mas sim, que fossem lá para estudar, mas que voltassem para manter as suas origens aqui e dar sequência a todo o trabalho que nós tínhamos aqui. Tornar reconhecida a região, ou seja, fazer um vinho do Vale dos Vinhedos, mas sem a gente tornar essa região reconhecida, o pessoal sabendo onde que é o Vale dos Vinhedos, conhecendo, então um dos objetivos era tornar conhecida a região. E como fazer isso? Fomentando o turismo. Por isso que nós temos hoje uma região muito forte na questão do turismo. A melhor forma de nós mostrarmos para o consumidor como são feitos os nossos vinhos, por que eles têm qualidade, por que se diferem dos demais vinhos, é mostrando para eles a forma como a gente produz, a forma como a gente elabora, a forma como a gente cultiva a videira. E isso a gente pode dizer que vem fazendo bastante sucesso. E no conjunto disso tudo, agregar valor aos empreendimentos e ao território também, porque nessa década de 90, os poucos agricultores que tentavam vender a terra para se desfazer dela e trabalhar na cidade ou em algum outro empreendimento, não o fizeram porque eles não tinham comprador para a terra. Não tinha quem quisesse comprar uma terra com área de videiras. Então a valorização das propriedades e a valorização dos empreendimentos também era um dos objetivos. E hoje, praticamente 18 anos depois disso tudo, o Vale dos Vinhedos vive uma situação assim completamente diferente. Foram várias coisas que foram acontecendo durante esse período todo. Primeiro delas, quando a gente falou em tornar reconhecida a região, tornar a região conhecida, como fazer isso? Então foi se baseado nos modelos que tem lá fora, principalmente os modelos europeus, quando a gente fala em indicação geográfica e fala em denominação de origem, ou seja, criar a região Vale dos Vinhedos como uma região diferenciada e reconhecida. Foi aí que em 2002 o INPI outorgou ao Vale dos Vinhedos a primeira indicação geográfica do país. Ou seja, o Vale dos Vinhedos começou um trabalho de indicação geográfica no país, que hoje são mais de 30, se não me falha a memória. E aí o Vale começou a ganhar notoriedade, as pessoas começaram a se tornar curiosas. Ué, o Vale dos Vinhedos, primeira denominação de origem, primeira indicação geográfica do país na região de vinhos, os vinhos passaram a ter indicação de procedência, eles começaram a ter um selo. E foi aí que em 2000
2007, o mercado europeu reconheceu essa indicação geográfica como denominação de origem. E os vinhos do Vale dos Vinhedos passaram a ser exportados, ou seja, as portas do mundo, a partir daí, se abriram para os vinhos do Vale dos Vinhedos. E aí a gente começou a ganhar mais notoriedade ainda e a chamar muito mais atenção, não só do pessoal de fora, mas como do pessoal do mercado brasileiro também, que começaram a ver dos vinhos do Vale dos Vinhedos um produto reconhecido. E em 2007 a gente iniciou a busca então da denominação de origem, ou seja, uma denominação de origem de vinhos do país, onde ela começa a dar critérios um pouco diferenciados em relação à indicação geográfica, ou seja, critérios na forma de produção da uva, ou seja, na forma da produção da matéria-prima, critérios na elaboração e que passa por toda uma série de análises para o vinho ter uma certificação de qualidade. E em 2012, nós recebemos, em outubro de 2012, nós recebemos do INPI a outorga concedendo ao Vale dos Vinhedos a primeira denominação de origens de vinhos do Brasil. Então também foi um fato marcante, um fato histórico para a gente, onde tem feito com que o vinho e a região tenha se tornado reconhecido. E qual foi o crescimento, o resultado disso tudo? Lembra que eu falei lá no início que nós tínhamos praticamente menos de 10 vinícolas aqui no Vale dos Vinhedos. Hoje, 18 anos depois, são 29 vinícolas associadas à Aprovale, Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos. E além dessas 29 vinícolas, nós temos mais de 30 empreendimentos ligados ao enoturismo que são associados à Aprovale. Ou seja, empreendimentos que surgiram numa região de 72 quilômetros quadrados em 18 anos. São praticamente 70 novos empreendimentos nessa região. E isso tudo veio em decorrência dessa indicação geográfica, dessa denominação de origem, todo esse trabalho que a gente vem fazendo e a notoriedade que o destino tem ganhado. Tanto é que nós somos um dos 10 destinos de enoturismo do mundo escolhidos. E isso tem sido importante, porque além de ter feito com que o agricultor retornasse para a terra, com aquele filho que saiu, voltasse e montasse o próprio empreendimento, porque a maior parte todos esses empreendimentos novos que tem aqui no Vale são de pessoas nativas daqui, com raras exceções, alguns empreendedores que vieram de fora. Então, para uma região que tinha um êxodo rural, hoje nós empregamos aqui mais de 1.200 empregos diretos, ou seja, são 1.200 pessoas que saem da cidade para trabalhar todo dia aqui no Vale dos Vinhedos. Fora todas as pessoas que voltaram e criaram seus negócios aqui, e os empregos que as famílias produtoras de uvas criaram nessa nova elaboração, nessa nova forma de estarmos elaborando uvas aqui. Então o Vale dos Vinhedos é uma região que cresceu muito. Para termos uma ideia, em 2001 nós recebemos aqui 45 mil visitantes. Nós fechamos 2012 com mais de 250 mil visitantes. E é um número que com certeza nós vamos estar crescendo de 20% a 30% nos próximos anos. O Vale dos Vinhedos está bem preparado para isso, ele vem crescendo aos poucos. Nós não suportaríamos aqui uma explosão de turismo de uma hora para outra, por isso que a gente vem crescendo e a coisa vem se tornando assim consistente. E nós temos aqui um fator interessante que é o nosso produto, que é o nosso vinho, né? O turismo todo ele surgiu em cima do vinho, que está muito ligado à cultura e à tradição italiana. Por isso, vale a pena visitar o Vale dos Vinhedos, vale a pena vir conhecer o Vale dos Vinhedos. Podemos afirmar, pela colocação de muitos que nos visitam aqui, de muitos turistas, que nós somos um pedaço da Europa dentro do Brasil, em relevo, em clima, em produto, em tradição. Obrigado.